E daí, pessoal, tranquilo? Obrigado aí pela sua atenção, pelo seu carinho, meu irmão, por ter curtido e compartilhado esse canal. E lá no penúltimo vídeo eu falei para vocês que o universo pertence a Deus, a terra pertence a Deus, o inferno pertence a Deus, o lago de fogo pertence a Deus e ele domina sobre a morte, meu irmão. Mas qualquer ser humano que não tiver em Cristo Jesus, a Bíblia fala que Deus não governa sobre eles, não domina sobre eles, meu irmão. Mas a Bíblia diz que eles são governados por príncipes e poderes malignos. Dá uma olhada lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, 1 João 5, versículo 19, 1 João 3, 8, e lá em São João capítulo 8, versículo 34 ao 36. Mas calma, meu irmão, mas calma. Deus que é infinito em misericórdia, Deus manifestou o seu reino em Cristo Jesus. Deus manifestou o seu poder, a sua graça, os seus planos, os seus projetos em Cristo Jesus. E o próprio Cristo, meu irmão, revelou o reino de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus para o cristão. Mas você sabe o que é ser um cristão? Você tem certeza que você sabe o que é ser um cristão? Pessoal, é um assunto de suma importância. Então é esse assunto que a gente vai abordar. A gente vai falar de uma forma bem clara, bem transparente e de uma forma bem calma para você entender e compreender, meu irmão, o que é ser um cristão. E para você não ser enganado, meu irmão. Beleza? Então vamos para o assunto de hoje. Pessoal, abre a Bíblia lá em Romanos capítulo 3, verso 23. A Bíblia diz desse jeito: todos pecaram e estão separados da presença de Deus e da glória de Deus. O que é esse todos, meu irmão? Esse todos são toda a raça humana. Toda a raça humana. Não teve um que teve mérito perante Deus, meu amigo. Aí o pessoal argumenta: mas Alex, e os patriarcas, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas? E Jó, irmão Alex? E Daniel, Misael, Azarias? Meu colega, não teve um dos seres humanos que buscasse a Deus. Dá uma estudada lá em Romanos capítulo 3, depois do versículo 10 em diante. A Bíblia fala que não teve um que temesse a Deus e nem buscasse a Ele. Todos se extraviaram e todos juntos são todos inúteis. Mas Alex, eu não estou entendendo então. Por que eles são chamados de homens de Deus? Calma, meu irmão. Não é assim não. A palavra de Deus disse lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante, fala assim que a graça de Deus, o amor de Deus, se manifestou trazendo salvação a toda a raça humana. Desde Adão até hoje, sempre a graça de Deus se manifestou sobre toda a raça humana. E esses patriarcas e esses profetas, eles tomaram posse dessa graça. Eles tomaram posse desse amor, meu irmão. É isso que eu quero que você entenda e compreenda. Mas eles pecavam, eles transgrediam, meu irmão. Mas tem um diferencial. Eles não viviam no pecado. Eles não se agradavam viver no pecado. Eles combatiam o pecado. E outra, eles reconheciam que tinham uma natureza pecadora e percebiam que não tinha poder para vencer o pecado. E reconhecia que só em Deus que eles poderiam vencer o pecado. E o que eles faziam? Eles buscavam a Deus, meu irmão. E Deus capacitava eles e eles, naturalmente, eles venciam o pecado. É isso que eu quero que você entenda. E o apóstolo Paulo, meu irmão, na realidade é Saulo. Ele foi aluno de Gamaliel. E Gamaliel foi um mestre, foi um grande professor de Paulo. E Paulo obteve tanto conhecimento que ele se tornou um fariseu. E o que é ser um fariseu? Fariseu é aquela pessoa que tem um conhecimento elevado, tem um extremo conhecimento da Escritura Sagrada. E Paulo, com todo o conhecimento que tinha, com todos os status que ele tinha, ele não reconhecia sua natureza pecadora.
Ele não reconhecia que ele era escravo do pecado, escravo do diabo. Mas quando Cristo manifestou na vida de Paulo, meu irmão, aí sim, Paulo reconheceu que ele era escravo do pecado, ele era escravo do diabo. E lá em Efésios capítulo 2, versículo 2 em diante, ele fala que ele era dominado por príncipes e poderes malignos. E lá em Romanos, o apóstolo Paulo chega a expressar dessa forma: o bem que eu quero fazer, aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é justo perante Deus, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, eu não consigo fazer, eu não consigo realizar. Mas o mal, tudo aquilo que é desagradável a Deus, eu estou sempre fazendo. Miserável ser humano que eu sou, quem vai me livrar dessa natureza pecadora? Quem vai me livrar dessa lei do pecado? Mas Paulo dá aquela resposta, meu irmão. Romanos capítulo 8, verso 1 em diante. Mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo essa natureza pecadora, que não andam segundo essa lei do pecado, mas segundo a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou dessa lei do pecado, me livrou dessa natureza pecadora. Paulo, com todos os status que ele tinha, quando ele não tinha Cristo, ele não reconhecia que ele tinha uma natureza pecadora. Ele não reconhecia que ele era escravo do pecado, escravo do diabo. Mas quando Cristo manifestou na vida dele, ele reconheceu, meu irmão, que ele tinha essa natureza pecadora, que ele era escravo do diabo, e ele reconheceu que ele não tinha poder, autoridade de vencer isso. Mas esse mesmo Paulo, meu irmão, ele reconheceu acima de tudo que só pelos méritos de Cristo, só em Cristo Jesus, que ele poderia ser liberto dessa natureza maligna, dessa lei do pecado que escravizava ele. E o que você aprende com isso? A primeira identificação de uma pessoa que é cristão, primeiro, ele reconhece, meu irmão, que ele tem uma natureza pecadora. Ele reconhece que tem uma lei do pecado que domina sobre ele. E ele reconhece que ele não tem poder de vencer essa natureza. Mas ele reconhece que tem um Cristo que deu a vida dele por ele e capacita ele vencer essa natureza pecadora. E essa natureza imunda, meu irmão, essa natureza maligna que faz coisas abomináveis perante Deus. Essa é a primeira identificação de uma pessoa, meu irmão, que é cristão. E outra, toda a raça humana, quando Adão, meu irmão, desprezou o governo de Deus, toda a sua geração nasce com essa natureza pecadora. Toda a raça humana nasce com essa lei do pecado. Preste atenção. Todos os seres humanos que vivem na prática desses pecados, que premeditam esses pecados, que se agrada em viver nesses pecados, e não combate esses pecados, e não reconhece que tem essa natureza pecadora, meu irmão, ele não é cristão. E quais são as manifestações dessa lei do pecado, dessa natureza pecadora? E calmem, senhores, qual é a diferença de um cristão e uma pessoa que não é cristão concernente a essa natureza pecadora? Então nós vamos ler os textos e você vai perceber, meu irmão. Aí você vai ter um discernimento, o que é ser um cristão, o que não é ser um cristão, beleza? E vamos lá para o texto bíblico, pessoal. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Acompanha comigo aí, meu irmão. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19. O texto vai estar aí na tela para você acompanhar, beleza? Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. O que significa essa palavra carne no texto original? O significado dessa carne significa de uma natureza maligna
que escraviza as pessoas que não estão em Cristo Jesus. Beleza? Aqui não está falando do corpo físico, não está falando da matéria, não está falando do sangue. Está falando de uma natureza espiritual que escraviza as pessoas que não estão em Cristo Jesus. Para você entender bem melhor, quando você vai no velório, o corpo está lá, meu irmão. O corpo não faz nada. E por que o corpo não faz nada? Porque a alma não está mais nele. A alma não está mais nele. Quando a alma estava no corpo, aí sim, a alma dominava o corpo. E a Bíblia nos disse que a gente tem um corpo, uma alma e um espírito. Acompanha comigo aí, Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e 24. E presta atenção, é a alma que governa o corpo. É a alma que domina o corpo, meu irmão. Mas eu quero que você esteja atento, que na alma do ser humano existe dois seres que dominam ou governam essa alma. Ou Cristo governa essa alma, ou essa natureza maligna que governa e também escraviza essa alma. Então nós vamos falar aqui sobre a manifestação dessa carne, ou dessa natureza maligna que escraviza todas as pessoas que não estão em Cristo Jesus. Beleza? Você entendeu aí? Então vamos lá, pessoal. Porque as obras da carne, ou as obras dessa natureza maligna, são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, discisões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meu amigo, eu tenho certeza que você entendeu. Todas as pessoas que vivem na prática desses pecados, ou se agradam em viver nesses pecados, e não combate esses pecados, meu amigo, aqui fala que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E é naturalmente, meu amigo, essas pessoas não são cristãs. Porque se fosse cristã, o próprio Cristo ia capacitar elas a combater esses pecados, a vencer esses pecados. Você entendeu aí? Então vamos para o outro texto. Agora vamos comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Amigo, o texto vai estar na tela, é só você acompanhar. Beleza aí? Vai estar na tela. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não vão entrar no reino de Deus? Versículo 10. Não erreis, nem os devasos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores não vão entrar no reino de Deus. Você está entendendo aí, meu irmão? Todas as pessoas que vivem na prática desses pecados, ou se agradam em viver nesses pecados, e não combate esses pecados, e não é contra esses pecados, irmão, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E naturalmente essas pessoas não são cristãos. Porque se Cristo estivesse na vida deles, eles estariam combatendo todos esses pecados. Beleza? Então vamos lá para o outro texto. Acompanha comigo aí, meu irmão. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. O texto vai estar na tela, meu amigo, é só acompanhar. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários,
e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos mentirosos serão lançados dentro do lago de fogo. Você está entendendo aí ou não? Você está compreendendo? O que significa essa palavra tímido? São as pessoas que têm vergonha da palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus. Ou são pessoas que têm vergonha da pessoa de Cristo. Beleza? O que significa esses feiticeiros? São todas pessoas, meu irmão, que mexem com o ocultismo, com o espiritismo, e pessoas que consultam os mortos, ou pessoas que fazem feitiços para fazer maldade para os outros. Beleza? Então, todas as pessoas que vivem na prática desses pecados, eles vão para o lago de fogo, meu irmão. Entendeu aí, né? Então, beleza, vamos para outro texto. Acompanhe comigo aí, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. O texto aqui está falando da Nova Jerusalém que vai descer do céu aqui na terra. E vão ficar de fora dela esse tipo de pessoa que eu vou falar para vocês. Versículo 15. Ficarão de fora dela os cães, os feiticeiros, todas as pessoas que vivem na prostituição, os homicidas, os idólatras e todas as pessoas que amam a mentira. Você está entendendo aí, né? Então todas essas pessoas que vivem na prática desses pecados, eles vão ficar de fora da Nova Jerusalém. Entendeu aí, né, pessoal? Meu amigo, presta muita atenção. Esse assunto é de suma importância. Aqui Deus não quer saber se você é evangélico, católico, espírita, maçom, hindu, budista ou islã. Aqui Deus não quer saber, meu irmão, se você é reverendo, se você é apóstolo, evangelista, pastor, ou padre ou papa. Aqui Deus não quer saber, meu irmão, se você é conferencista, se você prega em nome de Jesus, cura em nome de Jesus, ou faz maravilha em nome de Jesus. Se vocês vivem na prática desses pecados, ou se agradam em viver nesses pecados, ou não combate todos esses pecados, ou não é contra todos esses pecados, e não reconhece que tem uma natureza que quer escravizar vocês a praticar todos esses pecados, e vocês não dependem de Cristo para vencer toda essa natureza maligna, meu amigo, você não é cristão. Você não é cristão, meu irmão. Porque se vocês fossem cristãos, o próprio Cristo ia capacitar vocês a combater esses pecados, a ir contra esses pecados, e sim, meu irmão, a vencer todos esses pecados. Você está me entendendo? Você está me compreendendo, hein, meu irmão? Você está me entendendo? E qual a diferença de um cristão e de uma pessoa que não é cristã concernente a essa natureza maligna, meu irmão, que escraviza a raça humana? O cristão, meu irmão, ele reconhece que tem uma natureza que quer escravizar ele a praticar tudo aquilo que desagrada a Deus. E ele reconhece que ele não tem poder de vencer essa natureza. E ele falha. E ele peca. Mas ele não vive no pecado. Ele não se agrada em viver no pecado. Ele combate o pecado, meu irmão. Mas, acima de tudo, ele reconhece que tem um Cristo que pagou um alto preço por ele e capacita ele a vencer toda essa natureza pecadora. Mas, calma aí, meu irmão. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, fala que Deus criou o cristão em Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus. E o próprio Cristo capacita ele a praticar toda a boa obra, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 9 ao versículo 11, lá fala que o fruto da luz, o fruto do Espírito de Cristo que está na vida do cristão, a Bíblia fala que o próprio Deus capacita ele a praticar a bondade, a praticar a verdade, a praticar a justiça e aprovando aquilo que é agradável ao Senhor, meu irmão. O cristão, ele aprova aquilo que é agradável ao Senhor.
No versículo 11 fala que ele não se comunica com as obras das trevas. Ele não apoia as obras das trevas. Ele não concorda com as obras das trevas. Mas ele condena todas as obras das trevas. Dá uma olhada. Efésios capítulo 5, versículo 9 ao versículo 11. Você está me entendendo aí, meu irmão? O que é ser um cristão? Agora, e uma pessoa que não é cristã? Presta atenção. Ele não reconhece que tem uma natureza que escraviza ele a praticar tudo aquilo que desagrada a Deus. E ele fala que todos aqueles pecados da natureza maligna, ele fala que aquilo lá não tem nada a ver. Aquilo lá não tem nada a ver, meu irmão. Aqueles atos não são pecados. E ele leva a vida de qualquer jeito. E outra, ele não reconhece o sacrifício de Cristo que pagou por ele, para ele vencer toda essa natureza maligna. E outra, meu irmão, ele se camufla. Ele engana todo o povo. Ainda que ele conhece a Escritura Sagrada. Ele prega em nome de Jesus, cura em nome de Jesus, faz maravilha em nome de Jesus, meu irmão. Dá uma olhada lá em Mateus capítulo 7, versículo 19 em diante. Jesus falou assim que eles vão profetizar em nome de Jesus, vão curar em nome de Jesus e vão fazer maravilhas em nome de Jesus. Vão fazer muitos milagres em nome de Jesus. E presta atenção, presta atenção. Qual que é o objetivo deles? Meu irmão, é ser reconhecido, é alcançar status, é alcançar títulos. E outra, meu irmão, eles são tão sagazes, eles são tão oportunistas, que eles aproveitam da necessidade do povo, da carência do povo, que o povo está necessitado espiritualmente, fisicamente. Eles estão doentes na alma, estão doentes no físico. E eles arrancam a riqueza do povo para eles. Eles arrancam o dinheiro do povo para eles enriquecer. Mas Jesus vai falar para eles: apartai-vos de mim, estejam longe de mim. Eu não conheço vocês, eu não sei de onde vocês são, porque vocês viveram no pecado, se agradaram no pecado. Meu amigo, o que você aprende com tudo isso? Você pode pregar em nome de Jesus, profetizar em nome de Jesus, curar em nome de Jesus, fazer maravilha em nome de Jesus. Você pode ser um reverendo, um apóstolo, um evangelista, um pastor, um padre, até um papa, meu irmão. Pode ser tudo isso e não ser um cristão, meu irmão. Você está me entendendo aí? Meu amigo, eu tenho certeza que vocês entenderam o que é ser um cristão e não ser um cristão. E isso para vocês nunca mais serem enganados, beleza? Pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar sobre as estratégias satânicas. Mais de 30 anos Satanás pôs as suas estratégias aqui no Brasil e milhões de brasileiros morreram por causa dessa estratégia. Eles morreram porque não tiveram saúde, não tiveram a segurança, não tiveram a infraestrutura, meu irmão, que é água tratada, esgoto, e não tiveram a educação. Não tiveram apoio profissional. E milhares de famílias foram destruídas, foram levados ao massacre, foram levados à pobreza, à miséria e à escravidão, tudo por causa dessa estratégia satânica. Então, colega, você que é novato no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo e compartilhe esse vídeo, beleza? Espero por vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal!